Boa noite! Estamos hoje aqui para mais uma live e hoje o tema é sobre relacionamentos. O Instagram está avisando que nós estamos ao vivo e o pessoal já está chegando. Boa noite pessoal! Boa noite! Hoje a nossa live vai ser sobre relacionamentos. A gente vai falar de uma forma geral para a gente aprender como que isso interfere na nossa vida. E aí a pergunta é: relacionamentos, o outro é um espelho nosso? O que vocês acham? Sim ou não? Segundo a metodologia da Louise Hay, sim, as outras pessoas é um reflexo da gente. Então a gente acaba sendo um espelho, nos nossos relacionamentos. E para a metodologia da Louise Hay, a relação que nós temos com a gente mesmo, ela interfere em todos os nossos relacionamentos. Então, por isso que a principal relação que a gente precisa cuidar é a nossa. Quando a gente cuida da nossa relação, os nossos outros relacionamentos, eles também serão cuidados. E qualquer tipo de relacionamento, mãe, filho, sogra, mãe, amiga, namorada, esposa, todos esses relacionamentos, eles são afetados como a gente lidar com a gente mesmo. E aí, quero trazer uma outra pergunta para vocês também. Vocês já perceberam quando a gente muda de namorado, quando a gente troca de relacionamento, troca de amigos, troca de ambiente, mas os conflitos ainda continuam do mesmo jeito? Por que os conflitos ainda continuam se a gente mudou de pessoa? Os conflitos, eles acabam continuando, por quê? Porque o nosso pensamento ainda continua com as crenças, com os pensamentos que nós temos desde lá da nossa infância. Por isso que a infância é um período muito importante na nossa vida, porque tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, a gente vai interpretando. E essas interpretações, elas são guardadas numa parte que chama inconsciente. E essa parte, ela move a nossa vida adulta. Então, ela que dá os comandos para que a gente faça certas ações. Então, a gente acaba repetindo alguns padrões, algumas ações que a gente viu na nossa infância. Então, por isso que a infância é um período muito importante. E quando a gente consegue entender que os nossos pensamentos, eles interferem na nossa vida e também nos nossos relacionamentos, fica mais fácil da gente conseguir melhorar os nossos relacionamentos e dá para super melhorar. Então, como a Louise Hay, ela sempre fala, todos os nossos relacionamentos são espelhos do que temos conosco. Então, a base da metodologia da Louise fala isso. O nosso relacionamento com o outro, primeiro, é a nossa base com a gente mesmo. Então, como a gente se trata, é como a gente vai ser tratada pelas outras pessoas. E aí, eu trouxe uma outra pergunta aqui. Por que a gente atrai certos tipos de relacionamentos? Como eu acabei de falar, a gente atrai porque a gente viu e sentiu lá na infância. Então, tá tudo lá na infância. A gente acaba... Aí eu trouxe 3 tópicos aqui importantes pra gente falar hoje. O primeiro, a gente acaba atraindo certos relacionamentos porque a gente acaba buscando no outro aquilo que nós não damos a nós mesmas. Então, por exemplo, se uma pessoa tá buscando atenção em algum relacionamento, vamos falar de relacionamento amoroso. Se ela tá buscando atenção nesse relacionamento amoroso, o que acontece? Ela tá buscando porque ela não tem essa atenção com ela mesma. Então, ela é insuficiente e acaba buscando no outro certas atitudes que ela poderia fazer com ela mesma.
Um outro tópico também que eu trouxe é que a gente sempre está procurando nas outras pessoas uma aprovação. Quando a gente busca a aprovação do outro, a gente acaba se diminuindo. Isso por alguma ferida emocional que a gente tem, abandono, rejeição, coisas que nós sofremos lá na infância e aí interfere aqui na nossa vida adulta. Então, por isso que é tão importante a gente olhar para os nossos relacionamentos e nos perguntar: como que é esse relacionamento? Quem dá mais, quem dá menos? Como você se sente? E fazer esses questionamentos para a gente ter consciência do que está acontecendo. E se é um relacionamento saudável, se não é, o que pode melhorar, o que pode mudar, porque dá para fazer as mudanças necessárias quando a gente tem o quê? Consciência. No momento que a gente tem consciência, a gente pode mudar completamente a nossa vida. Por isso que a gente vê aí na internet muitas pessoas mudando de vida. E por quê? Porque tem essa mudança de consciência primeiro e depois a gente consegue ver essa mudança de consciência interna e depois a gente consegue ver no externo as mudanças que essa pessoa conseguiu. E um outro aspecto que eu trouxe aqui também é sobre nós sempre aceitamos menos do que merecemos, porque acreditamos que valemos menos. Então, essa crença do não merecimento, ela também está presente nessa questão dos relacionamentos. Então, por exemplo, eu não mereço aquele homem, por exemplo, porque ele é rico. Eu não mereço aquela pessoa porque ele fez faculdade ou não. Eu não mereço ele porque ele tem um trabalho tal e eu não tenho. Então, essa crença de merecimento que foi incutida em nós lá na nossa infância vai interferir na nossa vida adulta por achar que a gente não merece. E esse não merecimento, você acaba atraindo pessoas que você não desejava, mas pela falta de senso de merecimento que você tem, você acaba atraindo. Então, esses são esses 3 fatores porque a gente atrai certos tipos de relacionamento que eu trouxe hoje. Uma outra pergunta também que eu quero trazer aqui é: como você tem tratado a si mesmo nos últimos dias? Essa é uma pergunta muito chave, porque se na metodologia da Louise a gente parte do princípio que a gente é tratada, que a gente é um espelho das outras pessoas, faz total sentido essa pergunta. Como a gente está se tratando atualmente? Você para se ouvir? Você para se perguntar o que você gosta? Qual é a sua comida favorita? Que tipo de presente que você gosta de ganhar? O que te faz feliz? O que te deixa estressada? Quais são as coisas que você está gostando? Porque como a gente parte de um princípio que a gente está em evolução, a gente está mudando o tempo todo. E cada fase requer algum cuidado, requer alguma coisa nova. A gente começa a deixar de gostar, por exemplo, de vôlei, passa a gostar de beach tênis, né? E às vezes até por a gente nunca ter experimentado certas coisas. Por isso que é tão importante a gente viver se perguntando, se questionando. E então fica aí essa pergunta, né? Como você tem se tratado ultimamente? Você tem se arrumado? Você tem se perfumado? Você gosta do que você vê no espelho? Você se elogia? Você fala palavras positivas para você de incentivo? Ou é mais autocrítica? Então, essa pergunta é a chave para os nossos relacionamentos, porque como a gente tá, diz muito dos nossos relacionamentos. Como a gente se trata? A gente acaba tratando o outro, às vezes talvez um pouco melhor, mas a gente acaba sendo tratada pelo outro da mesma forma que a gente se trata. Então, é importante a gente sempre se questionar como a gente está sendo tratada, sempre como a gente pode melhorar e levantar para a consciência tudo isso que acontece com a gente. E aí, é importante a gente salientar aqui que a gente trata hoje a si mesmo como a gente aprendeu lá na infância. Então, como os cuidadores que você teve, né? Seu pai, sua mãe, ou seus avós, ou tias, quem cuidou de você? Como que
eles te tratavam? Como que você recebia esse tratamento? E isso se interfere nos relacionamentos. Então, por exemplo, como que era o relacionamento dessas pessoas? Tinha traição? O marido e a mulher, eles brigavam? Eles tinham uma relação amorosa? O que você via quando você era pequena desses relacionamentos amorosos, dos relacionamentos entre irmãos, das relações entre amigos? E aí a gente vai formando toda a nossa visão de mundo de acordo com a nossa base, do que a gente viu, do que a gente ouviu e do que a gente interpretou. Então, por isso que tudo que aconteceu ali até os 10 anos ficou gravadinho aqui. Então, às vezes, teve uma separação de pais, pode ter sido super tranquila, mas pode ter sido bem conflituosa. Então, tudo isso que aconteceu lá na nossa infância, hoje reverbera na nossa vida de relacionamento com o nosso esposo, com os nossos parceiros, com o namorado, com os nossos amigos, com os nossos chefes. Então é importante a gente ter essa consciência de que tudo que acontece hoje com você foram programas que você foi guardando e interpretando aqui na sua mente. E o mais legal disso tudo é que a gente tem consciência hoje. E se a gente tem consciência hoje do que aconteceu, a gente pode mudar. Porque um outro ponto também muito importante da filosofia da Louise Hay é essa. A gente é 100% responsável pelas nossas atitudes hoje. E agora, nesse momento, no presente, a gente pode fazer diferente. Então, você tendo essa consciência de como estão os seus relacionamentos hoje, principalmente a relação sua com você mesma, você pode começar a fazer diferente. Então, a partir de hoje, o que você quer fazer de diferente? Como você quer se ver? Como você quer se tratar? Como você deseja ser tratada? E aí, essas questões trazem a consciência para você. E aí, o que você precisa fazer? Agir. Porque não adianta a gente saber a teoria e não praticar. Não vai adiantar. Por isso que é importante a gente levantar a consciência 50% e depois ação mais 50%. Porque essas ações, elas vão remodelar o nosso futuro. Porque tudo que a gente está fazendo hoje vai remodelar o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, sábado, domingo, segunda-feira que vem. Então, por isso que é tão importante a gente ter consciência e ação. Essas duas atitudes são importantes para que a gente transforme os nossos relacionamentos em qualquer área. E pronto. Então, falei agora sobre as crenças. E aí, para finalizar já, para a gente já direcionar para o final, o que acontece nos nossos relacionamentos? A gente viu aqui. A gente viu que para a metodologia da Louise Hay, a relação que a gente tem com a gente mesmo cria a base dos nossos relacionamentos. Qualquer tipo de relacionamento. Entre filhos, entre sogra, entre esposo, entre amigos, entre no ambiente de trabalho. Então, a nossa forma como a gente se trata ela é refletida como os outros nos tratam também. Por isso que é tão importante a gente ter essa consciência de como a gente se trata. E aí depois, por que a gente atrai certos tipos de relacionamento que a gente viu? Que tá tudo envolvido lá na nossa infância, nas crenças e nos pensamentos que a gente teve, que a gente interpretou. E depois, que a gente ouviu. E agora, pra gente finalizar, como que a gente faz para mudar qualquer tipo de relacionamento? Mudando a relação que a gente tem com a gente mesmo. A gente só vai conseguir mudar os nossos relacionamentos quando a gente se olhar para dentro, para a gente fazer aquele trabalho de autoconhecimento. Quem realmente eu sou? Quem eu quero ser? Como eu desejo mudar?
E nessa busca no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento pessoal, você vai mudando a sua relação consigo mesma e também vai mudando a relação com as outras pessoas. Por isso que é tão importante que a gente fala, que você já deve ter ouvido falar várias vezes, sobre amor próprio, né? E as pessoas não conseguem ter uma visão clara sobre o que é o amor próprio. Mas o amor próprio é você se amar do jeitinho que você é hoje e buscar a sua melhor versão sempre. Por quê? Porque nós estamos em uma constante evolução. Nós estamos aqui nesse planeta Terra para fazer a nossa evolução. Sair do ponto A e chegar no ponto B. E qual é esse ponto B que você deseja? No seu corpo físico, fisicamente. O que você deseja fisicamente? O que você deseja com as suas emoções? O que você deseja com o seu corpo mental, com seus pensamentos? Você deseja mudá-los? Sim ou não? E o que você deseja também com o seu corpo espiritual, aquela conexão com o divino, com a fonte criadora? Então, quando a gente evolui nesses 4 corpos, a gente vai melhorando a nossa relação consigo mesmo. A gente primeiro passa pelo período de aceitação. Aceitar a gente como a gente está hoje. Às vezes, como você está hoje não é a sua melhor versão, mas é preciso que você aceite como você está hoje, porque como você está hoje foi um reflexo de tudo que você já passou, a todo o seu passado. E aí, ter a consciência de quem você deseja ser. Quem você deseja ser como mãe? Quem você deseja ser como mulher? Como profissional? Como amiga? Como irmã? Como mãe? E aí sim, você buscar conhecimento para que você vá melhorando cada área que você deseja. E buscando essa evolução ligada a quem? Ao seu amor próprio, que não é estética, é você se amar do jeitinho que você é hoje e buscar a sua melhor versão sempre. Então, se você é uma pessoa muito reclamona e você quer mudar isso em você, o que você pode fazer? Começar a colocar a gratidão diariamente na sua vida. Com certeza, você vai mudar completamente a sua vida. Vai deixar de reclamar, vai reclamar menos e vai começar a olhar as coisas pelo olhar positivo, agradecendo as coisas que tem ao seu redor, as pessoas que tem ao seu redor. E isso é o seu processo de evolução. E isso é amar a si mesmo, porque você vai estar cuidando da sua melhor versão, cuidando do seu amor próprio, para que realmente você possa evoluir e melhorar as suas relações. Então percebe? Quanto mais você se cuida, quanto mais você evolui positivamente, mais a sua relação consigo mesma melhora, porque você começa a gostar do que você vê, você começa a prosperar, a melhorar sua relação consigo, com o dinheiro e com as outras pessoas também. Então, consequentemente, quando você cuida de si, você também acaba cuidando melhor das outras pessoas. Por quê? Porque a sua relação acaba melhorando. Coisas antes que te incomodavam passam a não te incomodar, porque você mudou o seu olhar, você mudou a sua mentalidade. Quando a gente muda a mentalidade, as coisas ao nosso redor, elas também vão se movimentar. E aí é interessante, porque alguns relacionamentos, alguns amigos vão deixar de fazer parte da sua vida e outros vão entrar. Às vezes você vai sair do emprego, vai entrar em outro emprego. Então, vai se movimentar esse campo. Então, quando você passa a se olhar, a se cuidar, a se valorizar, a ter uma visão diferente daquela que você tem hoje, você começa a fazer as coisas também de uma forma diferente. Então, quando você muda a relação com você, você também muda a relação com as outras pessoas. E aí, quando a gente fala de amor próprio, então aqui, reconhecer o seu valor, respeitar as suas emoções, estabelecer limites. Então a gente acaba, nesse processo de autoconhecimento, percebendo o que é bom para você, o que não é. E a partir daí, você começa a tomar ações, atitudes para melhorar
a sua qualidade de vida e também os seus relacionamentos. E alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Não? Podemos seguir? Tá joia. Então, agora para finalizar, quero trazer um exercício maravilhoso para a gente conectar com a gente mesmo, tá bom? Então, vou pedir para vocês fecharem os olhos. Faça uma respiração bem profunda. Puxa o ar e solta bem devagarinho. Com os olhos fechados, pergunte a si mesmo: o que eu preciso me oferecer hoje que eu tenho esperado receber dos outros? O que eu preciso me oferecer hoje que eu tenho esperado receber dos outros? Essa pergunta ela é maravilhosa porque ela traz essa consciência, né, pra gente. Às vezes a gente espera tanto que o outro faça pela gente, mas nem mesmo a gente faz pela gente. Então, por isso que é tão importante se olhar, se questionar, saber o que tá sendo bom para você, o que não tá sendo bom, o que vale a pena, o que não vale. E nesse processo de autoconhecimento, fazer as mudanças necessárias para que você tenha uma vida mais plena, mais feliz e mais leve. Ainda então, com a mãozinha no coração, vamos fazer uma afirmação maravilhosa para a gente terminar a live. Eu sou digna de amor. Eu sou suficiente. Eu escolho me tratar com carinho e respeito. Quanto mais eu me amo, mais atraio relacionamentos saudáveis. Eu sou digna de amor. Eu sou suficiente. Eu escolho me tratar com carinho e respeito. Quanto mais eu me amo, mais eu atraio relacionamentos saudáveis. Afirmação maravilhosa que a gente pode falar diariamente quando a gente quer tratar essa questão de relacionamento na nossa vida, seja ele qual for. Então, o objetivo dessa live sobre relacionamentos era justamente falar que a base de qualquer relacionamento é a sua base consigo mesma, é o seu relacionamento consigo mesma. Então, pense nisso. Como é que tá o seu relacionamento com você mesma? E lembrando que nós somos um reflexo dos outros. Então, muitas vezes, os outros estão refletindo ações que nós mesmas fazemos conosco. E é isso, pessoal. Esse foi ai, que gagueira. Trouxe esse tema maravilhoso sobre relacionamentos, pra gente olhar um pouquinho pra gente também ter essa percepção, essa mudança de pensamento, ampliar a nossa expansão de conhecimento, ver se faz sentido para você, se não faz, o que você pode levar dessa live para sua casa, para sua vida, para você mudar aí as relações, melhorar os seus relacionamentos. E eu amei, muito obrigada pela presença de cada um que tá aqui. Foi muito bom. E na próxima terça-feira a gente tem um novo encontro com um outro tema. Muito obrigada e uma boa noite para vocês.